Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aos nossos estudos que realizamos a cada sábado. Vamos iniciar rogando a Deus que encha nossos lares nessa manhã de muita paz. Hoje, meus amigos, nós vamos estudar sobre a mediunidade, que é um tema muito pulsante, muito interessante e que gera realmente dúvida em muitas pessoas. Será que eu sou médium? Será que todos nós somos médiums? Nós vamos então, nesse vídeo, nesse estudo, conhecer o conceito da mediunidade, a sua aplicabilidade, quem são as pessoas que são chamadas de médiums. Vamos tratar também sobre a importância da moral naquela pessoa que vivencia a mediunidade. Então é um tema bem amplo e que nós vamos buscar aqui detalhar um pouco mais a respeito desse conceito da mediunidade. Mas nós vamos iniciar nosso estudo homenageando aquele que foi um médium profundamente conhecido por todos nós, que é Chico Xavier. Esse homem que dedicou a sua vida inteira colocando a mediunidade a serviço do próximo e tinha a marca dos anjos, a simplicidade. Chico foi extremamente simples e ainda o é, porque Chico continua com certeza irradiando a sua paz e a sua luz no mundo espiritual. Chico nos deixou um legado tão gigante de consolo, de paz, de instrução, que se nós fôssemos ler um livro que Chico psicografou por mês, nós levaríamos 30 anos para abranger todos os livros trazidos por Chico Xavier. E é importante salientar que ofereciam a Chico por ano 20 milhões em direitos autorais e Chico não ficou com nenhum real desse valor nunca. E Chico argumentava de uma forma muito simples, ele dizia, olha, primeiro que esses livros não são meus, eu sou apenas a caneta que escreve. Esses livros, essas obras, são todas da espiritualidade. E número 2, eu não preciso desses recursos porque eu estou aqui na matéria apenas de passagem. Então veja que Chico já tinha um profundo entendimento do que era a vida espiritual. E quantas mães Chico consolou, meus amigos? Tem um filme que diz As Mães de Chico Xavier, mostrando alguns relatos profundamente emocionantes daquelas mães que buscavam Chico desesperada pela perda temporária de seus filhos que haviam retornado ao mundo espiritual. E Chico, então, depois de muitos anos na labuta mediúnica, teve a permissão da espiritualidade para trazer essas cartas consoladoras para essas mães muito angustiadas e aflitas pela perda de seus filhos. Mas nós vamos iniciar o nosso estudo com um conceito sobre mediunidade, incipiente em uns e já ostensiva em outros. Dizem os espíritos que a mediunidade é uma potencialidade psíquica que permite aos homens se comunicar com os próprios espíritos. É isso. Mas a mediunidade, no correr dos séculos, ela não foi bem compreendida. Em torno dessa potencialidade maravilhosa, se trataram de muitas crendices, de muitas superstições, e nós vamos perceber que não é nada disso. A mediunidade não é própria de nenhuma religião. Ela não se atrela às religiões. A doutrina espírita, sim, catalogou a mediunidade, o seu uso, os seus conceitos, mas a mediunidade é da humanidade. Existem 4 livros condensados chamados Vedas, que é a base do hinduísmo, e esse código religioso é um dos mais antigos conhecidos. Ele data de 1500 a 12.000 anos antes do Cristo.
e lá já existem relatos da mediunidade. Os brahmanes, que eram os sacerdotes daquela época, invocavam os seus antepassados e diz nesses livros Vedas que os antepassados viam numa forma aérea, se reuniam os sacerdotes e participavam dos cultos religiosos. No Egito Antigo nós temos relatos dos magos que trabalhavam para os faraós e então eles comercializavam essa comunicabilidade dos faraós com os espíritos. Na Grécia Antiga, a crença era praticamente geral na comunicabilidade com os ditos mortos. Em cada templo existiam as pitonisas, que eram aquelas mulheres responsáveis de proferir os seus oráculos e então invocar os espíritos desencarnados. Existe até no Velho Testamento, no livro de Samuel, capítulo 28, um relato muito interessante do rei Saul, que foi consultar a pitonisa de Endor às vésperas de uma batalha contra os filisteus. E nessa consulta que Saul fez a pitonisa de Endor, ele travou contato com o espírito de Samuel. E Samuel, então, muito diretamente diz a Saul que nessa batalha ele e seu filho pereceriam. Então, meus amigos, percebam que desde que mundo é mundo, que nós conhecemos, que já existe a comunicabilidade dos espíritos com o mundo material através dos médiuns, que são, na palavra dos espíritos, todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, percebem a presença dos espíritos e trazem as suas ideias, as suas informações. Mas vamos ver aqui, na questão 159, de uma obra básica importantíssima do Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, que é um livro que ele traz um verdadeiro manual prático para o uso da mediunidade. O Livro dos Médiuns diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. A questão é essa. Praticamente todos nós na humanidade somos médiuns, porque em maior ou menor grau nós percebemos as informações dos espíritos. Alguém tem um sonho, outros têm processos intuitivos mesmo nas suas questões diárias, outros têm aqueles pressentimentos. Enfim, todos nós no nosso dia a dia, em maior ou menor grau, como diz o Livro dos Médiuns, temos sim a percepção do mundo espiritual. Então, todo aquele que se coloca na condição de intermediário, de receber as informações e passar no mundo físico, às vezes voluntariamente ou não, são, como diz aqui o Livro dos Médiuns, mais ou menos médiuns. Agora, nós sabemos que existem as mediunidades ostensivas. Então, os médiuns propriamente ditos, que não só têm o potencial, o germe da mediunidade, existem médiuns que já têm esse potencial psíquico de uma forma mais ostensiva. E volto a dizer, essa potencialidade independe de credo, de religião, de qualquer coisa dessa espécie. Agora, os médiuns trazendo aptidões especiais, eles trazem muitas características que se diferenciam essas potencialidades mediúnicas. Então, nós temos ostensivamente pessoas que têm a audiência, que ouvem com muita naturalidade a voz dos espíritos,
nós temos os médiuns videntes, são aquelas pessoas que veem os espíritos. Até têm sido utilizados alguns médiuns pelo mundo, desvencilhando alguns crimes, e se utilizam dessa potencialidade até da mediunidade de vidência. Nós temos os médiuns psicógrafos, através da psicografia, como nós falávamos, Chico trouxe mais de 400 livros até nós. Nós temos também os médiuns psicofônicos, muito utilizado nas reuniões mediúnicas de socorro, onde os espíritos falam através desses médiuns. Então percebam que os médiuns que estão justamente no meio entre os dois planos, eles servem, quando canalizando essa sua potencialidade para o bem, eles servem realmente de instrumento, de muito conforto, de muito amparo e de muita instrução também. Onde é que nós podemos ter uma aplicação adequada da mediunidade? Nas casas sérias. Quando eu digo as casas sérias, não nos restringimos apenas aos centros espíritas bem orientados. Até porque, como falávamos, a mediunidade está em todo local. Mas numa casa séria, onde a mediunidade é bem exercida, ela alivia muitas dores. Essa mediunidade colocada a serviço do bem traz para as pessoas muito conforto, muito entendimento, muita instrução. Então, a mediunidade colocada a serviço do bem é uma grande potencialidade, é um grande instrumento de socorro também aos mais necessitados. Mas é importante frisar que as pessoas que se colocam como médiuns a serviço, elas precisam ter alguns requisitos que nós vamos tratar aqui no nosso estudo. Vejamos a questão 226 do Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Então vamos perceber uma coisa importante, gente. A faculdade em si, como nós falamos, está no mundo, está radicado no organismo das almas encarnadas, portanto, não se liga à condição moral daquele que tem a potencialidade. Agora, o uso da mediunidade, sim, porque a mediunidade é um instrumento seríssimo nos dado por Deus. Os espíritos até dizem assim: melhor será recusar 10 verdades a acolher uma mentira. O que é que estamos tratando com essa frase dos espíritos? De que a mediunidade é algo muito sério. É algo que precisa ser tratado com muito cuidado, com muito zelo. Então, nas casas espíritas ditas sérias, onde esse instrumento de acolhimento, esse instrumento do bem, ele chega até nós na comunicabilidade dos espíritos, e nas casas sérias é feito um exame muito completo dessas comunicações. É examinado se a comunicação realmente é correta, se ela vem dos bons espíritos, se ela vai nos acrescentar aquilo que é bom, aquilo que é útil. Então, nas casas espíritas organizadas, a mediunidade se coloca em várias atividades. No passe, que socorre energeticamente as pessoas, nas águas fluidificadas, nas palestras, porque aquele que faz uma boa palestra, ele está sendo médium também,
recebendo inspiração dos irmãos espirituais, as consultas, os tratamentos da desobsessão. Todas essas terapêuticas espíritas, elas são fundadas na mediunidade, a serviço do bem. Agora, como dizem os espíritos, o uso da mediunidade depende da moral do médium que a pratica. Se é um bom médium, se é um bom espírito encarnado, ele coloca essa potencialidade a serviço do bem e aí vai ajudar muitas pessoas. Se de outra sorte é uma pessoa em desequilíbrio, mas que tem a potencialidade, nem sempre ele coloca essa potencialidade dada por Deus, que é um dos talentos dado por Deus, a serviço do próximo, a serviço do bem. Então, como qualquer talento dado por Deus, o seu uso vai depender daquele que realiza. Mas nós temos aqui uma mensagem muito interessante do Espírito Emmanuel que fortalece isso que nós estamos aqui colocando. Essa mensagem chama-se Os Bons Médiuns. O que é que nós entendemos que precisa ter uma pessoa para começar a trabalhar a serviço do bem usando a mediunidade? Porque a mediunidade em uso depende do arbítrio. Nós conhecemos muitos irmãos, muitas pessoas que já trazem o potencial mediúnico, como nós falamos, em maior ou menor grau, mas que voluntariamente dizem, eu não quero trabalhar com isso. E muitas vezes podem acreditar, é por desconhecimento do seu mecanismo, é justamente por essas superstições, pelo receio de travar contato com os espíritos, ignorando que a toda hora nós estamos travando contato com os espíritos. A diferença é que quando nós conhecemos como lei natural, nós então muitas vezes nos motivamos a colocar esse potencial extraordinário a serviço do nosso próximo, como seria com qualquer outro talento que Deus deposita em nossas mãos. E diz aqui Emmanuel, o primeiro grande requisito do bom médium é conhecer o seu mecanismo, como a mediunidade acontece. Então, nós temos nas casas sérias grupos de estudo da mediunidade, para que as pessoas conheçam seus fundamentos, as técnicas que devam ser utilizadas para o bom serviço, em nome do bem. Então, conhecer o mecanismo da mediunidade é fundamental para um bom médium. Como para qualquer atividade humana, é importante que a gente conheça o seu mecanismo para bem empregar o nosso potencial. Emmanuel diz assim, o bom médium precisa ter disposições superiores para o bem, para o que é nobre e para o que é edificante. Então, é óbvio que os bons espíritos que desejam se comunicar com o mundo material, socorrendo os mais necessitados, eles procurem aqueles instrumentos mais adequados. É como diz Emmanuel, aquela pessoa que já tem a disposição para o que é nobre, para o que é bom, para o que é justo, esses são naturalmente procurados pelos bons espíritos na hora da comunicação mediúnica. Emmanuel segue dizendo, o hábito do silêncio interior e da quietação emocional faculta-lhe a captação das ondas que permitem o intercâmbio equilibrado, ampliando-lhe a área de serviços espirituais. Então, olhe dois grandes requisitos também, silêncio interior e quietação emocional. Então, aos pouquinhos, no trabalho da educação mediúnica nas casas espíritas, as pessoas vão aprendendo esses dois requisitos, o silêncio interior e a paz emocional. Passo a passo nós vamos conquistando esses pontos de equilíbrio e isso alarga muito a nossa condição de comunicabilidade, como diz Emmanuel,
a sua área de serviços espirituais. Outro requisito fundamental: disciplina e equilíbrio moral. Não há de se falar de um bom médium sem falar que o médium não tenha disciplina. Não dá para conviver uma coisa sem a outra. Um bom médium é requisito que haja disciplina nos horários, na boa alimentação e principalmente no seu equilíbrio moral. Outro extraordinário requisito que nós falamos lá no início do nosso estudo: o bom médium é simples. Como dizia há poucos instantes lá no livro dos médiuns, que é uma potencialidade erradicada no organismo, que não é privilégio de ninguém. Olha aqui dizendo, o médium precisa ser simples e não se vangloriar de ter essa potencialidade. E eu costumo dizer assim, quando o orgulho sobe, a mediunidade desce. Porque o requisito do bom médium é justamente a simplicidade, o equilíbrio moral, o desejo de servir ao seu próximo. E tudo isso fica incompatível com o orgulho, com a vaidade e também com a arrogância. Eu sou um médium. Essa mediunidade pode ser até suspensa, gente. Isso é um tema que a gente se aprofundaria mais adiante. E finalmente diz assim Emmanuel: todos nós somos médiuns e responsáveis pela construção de um mundo melhor, hoje e no amanhã. Então, meus amigos, percebam que, sem que a gente perceba, dizem os espíritos assim, a mediunidade é utilizada na nossa vida diária, quando nos colocamos voluntariamente ou mesmo involuntariamente em comunicação com os espíritos, trocando influências e pensamentos. Todos nós vivemos no nosso dia a dia, como nós tratamos no estudo passado, que diariamente nós estamos trocando pensamento com esses espíritos. O nosso estudo foi: os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina na nossa vida. É, portanto, que por termos essa potencialidade da mediunidade, que nós então captamos o pensamento dos espíritos. E aí nós vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo com uma frase daquele médium extraordinário que é Chico Xavier. Chico diz assim: quando sua palavra não for construir, é melhor silenciar. Então eu vou encerrando o nosso estudo da manhã de hoje com essa belíssima frase, deixando essa reflexão para nós. Em qualquer que seja a situação, dentro do lar, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos parentes, com os nossos amigos, mesmo nas instituições religiosas, onde quer que a gente esteja. Quando a nossa palavra em determinado momento não for para construir, é melhor silenciar. Essa é uma recomendação extraordinária do médium Chico Xavier. E eu pensei essa frase porque ela é muito importante para a nossa reflexão, dentre milhares de frases que Chico nos deixou, que nos fazem refletir, que nos fazem ser pessoas melhores. Então, meus amigos, eu espero que tenham gostado desse estudo, que tenhamos clareado um pouco mais sobre a potencialidade da mediunidade que está em todos nós, não é privilégio de ninguém. E, mais importante, nesse estudo, é mostrarmos que não só a mediunidade, como toda a faculdade que Deus nos concede, se nós assim o desejarmos, vamos colocar tudo isso a serviço do bem. Destacando algumas horas de nossa existência ao serviço do socorro, ao serviço da palavra amiga, da escuta, da orientação dos mais necessitados. E na medida em que nós vamos servindo no bem, nós vamos também nos reequilibrando, nos reeducando, porque, como já falávamos aqui no nosso canal, todos nós somos
não só desejosos, como necessitados da misericórdia divina. Melhor forma de nos redimir perante Deus é servindo no bem. E nesse estudo mostramos o quanto a mediunidade pode ser útil a serviço de nossos semelhantes. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. E aí eu solicito aos amigos que se inscrevam no nosso canal aqui, que divulguem o nosso trabalho, que dê o seu ok, que isso nos ajuda perante a plataforma do YouTube, deixando o seu ok se gostaram do estudo. E então finalizamos aqui rogando a Deus que nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça hoje e para todo sempre. Muita paz e muita luz a todos.